Do professor e coordenador do curso de Ciências Contábeis das Faculdades de Santa Cruz, o professor Cláudio Marcelo Rodrigues Cordeiro. Alô, professor, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer falar com você. Bom dia, professor. Já de início, professor, quero agradecer a sua participação aqui no programa Amiga para essas Coisas, que está sendo transmitido ao vivo para vários municípios do estado do Paraná. Professor, como nós estamos no período da entrega da declaração do imposto de renda, pedi que o senhor viesse aqui novamente para a gente conversar sobre o assunto, até porque depois da nossa última entrevista, várias pessoas ligaram e pedindo informações. Correto, Marcos. Estou à disposição para atender às dúvidas dos ouvintes. Então vamos lá então, professor. Professor, conta para nós, já iniciou a maratona por imposto de renda? Pois é, Marcos, essa atividade ela iniciou no dia 6 de março e ela se estende até o dia 30 de abril, às 23 horas e 59 minutos. É bom enfatizar que neste ano não mais pode ser entregue a declaração via disquete nas agências do Banco do Brasil e da Caixa. Isso acontecia até 2013. Daí as regras da Receita Federal mudaram e neste ano é somente via internet mesmo. Então a data é até quando, professor? É 30 de abril, às 23 horas e 59 minutos. Então, 23 horas e 59 minutos, não entregou, ficou sem entregar então, professor? Exatamente. E é bom os contribuintes não deixarem muito para o final lá, principalmente no último dia, né? Que pode haver algum tipo de congestionamento no site da Receita e eventualmente perder, né, esse prazo aí, esse horário limite de entrega da declaração. Certo. Professor, há alguma vantagem em enviar rápido a declaração do imposto de renda? Pelas regras que constam no próprio site da Receita Federal, os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo e essa declaração não tenha nenhum tipo de erro, omissão ou inconsistência, a tendência é que eles recebam mais cedo a restituição do imposto de renda. Há um calendário, né, que diz mais ou menos assim, a prioridade é dos idosos, né? Então as pessoas que têm acima de 60 anos, eles acabam entrando na fila antes. Depois viriam aquelas pessoas que têm algum tipo de doença grave ou deficiências físicas, né? Ou mentais ainda. E após esse lote de pessoas, viria daí quem entregou por primeiro. Normalmente são 7 lotes, né? Que o imposto de renda, quando o contribuinte tem direito a receber, né? Ele vem em 7 lotes. Certo. E professor, quem não entrega a declaração do imposto de renda no prazo, sofre que tipo de penalidade? Bom, esse contribuinte ele pode ter algumas dores de cabeça, né? Como, por exemplo, ter problemas com o próprio CPF, né? Que ele fica considerado pela Receita Federal como um CPF inválido. E tendo esse CPF inválido, o contribuinte ele poderá ser impedido, por exemplo, de conseguir um financiamento bancário, né? Um empréstimo bancário. Problemas para eventualmente realizar concurso público e até mesmo tirar passaporte, né? E existe uma multa também de R$ 175,74. Então, se a pessoa está obrigada, né, e não entregou até o dia 30, naquele horário que eu falei, às 23 horas e 59 minutos, ele já teria que pagar essa multa de R$ 165,74. E essa multa ela vai crescendo, ela poderá chegar até a 20% de tudo que a pessoa eventualmente deve à Receita Federal. Poxa, professor, quais as pessoas que estão obrigadas a fazer a declaração do imposto de renda em 2014? A Receita Federal ela colocou, como vem fazendo nos últimos anos, são basicamente 7 regras, né, que levariam a pessoa a fazer. Eu vou comentar sobre 3 dessas 7 que são as mais usuais, assim, pelas quais levam a pessoa a fazer o imposto de renda. Bom, uma delas é o próprio valor que a pessoa recebe durante o ano, né? Que nas regras da Receita Federal, isso é chamado de rendimentos tributáveis. Para que o ouvinte compreenda, né? O salário, por exemplo, que nós recebemos durante o ano é um exemplo de um rendimento tributável.
aquelas pessoas que recebem aposentadoria também poderia ser um exemplo, né? O valor que a Receita coloca como limite é R$ 25.661,70. Quem recebeu acima desses R$ 25.661,70, ela já seria obrigada. Essa é uma das condições. A outra condição é quando a pessoa ela acumula durante o período, o ano ou os vários anos, né? Ela acumula bens, né? Bens e direitos, né? Certo. Como, por exemplo, a conta corrente pode ser considerado, nesse caso, o saldo da conta corrente, um carro, terreno que a pessoa tenha, né? Certo. Se somar tudo isso e der um valor superior a R$ 300 mil, ela também tem que declarar. Né? Então, mesmo que ela não tivesse ganho aqueles R$ 25.661,70, mas tivesse o acúmulo desses bens, ela também estaria obrigada a declarar. E só mais uma, né, para deixar claro ao ouvinte, às vezes a pessoa, por exemplo, ela sacou o fundo de garantia, né? Ela foi desligada de uma empresa e teve o saque do fundo de garantia. Esse é um tipo de rendimento considerado como um rendimento isento do imposto, mas mesmo assim tem que declarar à Receita Federal, né? Então foi colocado um limite, né? Esses rendimentos, se forem superiores a R$ 40 mil, também tem que declarar. Então o FGTS é um exemplo, outro poderia ser seguro de vida, que eventualmente a pessoa tenha recebido, né? Certo. Se for superior a esses 40 mil, também levaria à obrigatoriedade da declaração. Sim. Professor Cláudio, mesmo não estando obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, há alguma vantagem em fazê-la? Essa pergunta é bastante importante, Marcos, porque, por exemplo, se a pessoa não atingiu aos 25.661,70 lá de valores que deveria declarar, né? Mas em algum mês do ano, ou alguns meses, ela teve aquilo que a gente chama de imposto retido, né? Que é um valor que ela paga mensalmente ao governo e que é descontado, por exemplo, no lerite de quem é assalariado. Neste caso, valeria a pena fazer a declaração, porque muito provavelmente o contribuinte ele consegue receber esse imposto que foi descontado durante o mês dele. Nós chamamos isso de imposto a restituir. Então essa seria uma condição interessante para o contribuinte fazer, né? A outra, eu sempre encaro a declaração do imposto de renda como uma oportunidade da empresa, da pessoa física, né? Ela se organizar, ela organizar o seu patrimônio. Porque na declaração ele vai relacionando os bens, os direitos e tudo aquilo que ele deve. E isso é importante para cada um de nós, até na administração diária, né? Das nossas dívidas, dos nossos direitos. Então é uma oportunidade muito interessante para que todos possam fazer esse acompanhamento. Professor, quais são os principais documentos e informações que as pessoas devem ter em mãos antes de fazer a declaração do imposto de renda? Para fazer a declaração do imposto de renda exige realmente uma organização do contribuinte, porque não bastaria ele baixar os programas da Receita Federal e se ele não tiver as documentações para iniciar o processo de elaboração da declaração, ele poderá ter problemas, né? Então é interessante ter vários documentos em mãos, como por exemplo recibos de pagamentos que essa pessoa faça a médico, a dentista, né? E esses recibos, eles devem ter o CPF da pessoa, do doutor que os atendeu. As empresas são obrigadas a entregar aos contribuintes um documento chamado Informe de Rendimento, onde consta tudo que o funcionário recebeu durante o ano. Então isso é bom ter em mãos também. Os comprovantes dos gastos que a pessoa teve com educação, isso é importante para diminuir um pouco o imposto que ele queria pagar eventualmente. Certo. Então, nesses comprovantes tem que ter o CNPJ da empresa em que foi pago os gastos com educação. Aqui é importante frisar também, né? Muitas pessoas têm dúvidas. Eu faço um curso de idiomas, por exemplo, inglês, espanhol. Nesse caso, do ponto de vista da Receita Federal, não é considerado uma despesa com educação, né? Certo. Consideram apenas cursos técnicos e cursos superiores. Então, aperfeiçoamento profissional, nesse sentido, ele acaba não podendo ser
Professor, muitas pessoas têm medo de cair na malha fina. Eu gostaria que o senhor, professor Cláudio, gostaria que o senhor explicasse pra gente o que significa a expressão malha fina. Nessa época realmente tem pessoas que até não dormem direito, né? Pois é. Pensando lá, será que vou cair na malha ou não? Bom, então essa malha fina, né? O fato de ter a declaração retida, como é falado na malha fina, ela não é uma condenação prévia, né? Nem significa, por exemplo, que o contribuinte cometeu um crime. A malha, ela é um instrumento legal de correção de algumas informações que o contribuinte eventualmente tenha colocado na declaração e teve inconsistência com os dados cruzados pela Receita Federal, né? Então a Receita vai fazendo uma verificação dessas inconsistências e ela dá a oportunidade ao contribuinte de regularizar. Então o processo é que a pessoa consiga, dentro do site da Receita Federal, acompanhar algo que chama-se o extrato da declaração. Essa é uma dica importante para os ouvintes. Quando a declaração ela foi adequadamente gerada e a Receita aceitou, vai ter lá um campo chamando que essa declaração ela foi processada. Certo. Se não foi processada, pode ter alguma pendência. Certo. E daí isso aparecerá também junto ao site da Receita Federal. Certo. Explicando, né, observando essa pendência, o contribuinte pode regularizar aquela pendência que a Receita Federal observou nas informações que ele passou a ela, né? Certo. O problema será se o contribuinte não regularizar. Daí é um problema que pode ser grave, né? Porque a multa por uma fraude mesmo, né, sobre o imposto, ela pode chegar a 75% do valor do imposto. Puxa vida. É uma multa pesadíssima. Pesada, né, professor? Professor, quais são os principais erros que as pessoas cometem e que podem levar para a malha fina? São muitas vezes erros básicos, né? Como a gente tem que digitar muitas informações na declaração, a própria inversão de um número, né? Eu pego lá, por exemplo, eu ganhei 12 mil no ano e inverto para 21 mil. Certo. Vai dar uma inconsistência porque os computadores lá da Receita Federal, eles vão cruzando informações com vários órgãos, né? Então, certo. Essa é uma das inconsistências. A outra é considerar pessoas que não são dependentes oficialmente para fins de declaração do imposto de renda como dependentes, né? Às vezes a pessoa acredita que, por exemplo, eu pago a escola de uma outra pessoa, a mensalidade da escola, ele é um dependente meu, né? Mas a Receita ela tem algumas definições de quem são efetivamente os dependentes, né? Certo. Então poderia ser um erro colocar qualquer pessoa como dependente. Assim como colocar gastos médicos que não têm comprovação. São algumas das possibilidades de ter inconsistência no momento do envio da declaração. Certo. Professor Cláudio, o curso de Ciências Contábeis das Faculdades Integradas Santa Cruz de Curitiba, ele realiza um trabalho comunitário referente ao imposto de renda. Eu gostaria que o senhor explicasse como funciona esse trabalho. Bacana, Marcos. Agradeço antecipadamente essa oportunidade, né? Anualmente nós estamos fazendo um trabalho bastante importante, né? Chamado de um trabalho comunitário. Já fazem 9 anos consecutivos que nós realizamos esse tipo de atividade. Ele consiste no preenchimento e envio, efetivamente, da declaração do imposto de renda. A atividade acaba sendo feita, organizada pelo curso de Ciências Contábeis, e nós envolvemos diversos acadêmicos e professores experientes nessa função, né, de fazer a declaração. É uma forma que nós entendemos de, além de ajudar a sociedade, nós proporcionamos aos nossos alunos uma prática, efetivamente, de um trabalho que é rotineiro para o contador, né? Nessa atividade participam em torno de 40 pessoas, né, entre alunos e professores, e nós temos atendido mais de uma centena de contribuintes ao longo dos anos. Certo. Temos contribuintes que já são tradicionais, todos os anos estão nos procurando. Certo. E, professor, quais são as pessoas que podem utilizar desse trabalho comunitário? Um
Então, o local que nós realizamos o trabalho é no Shopping Popular, né? Então, agora no mês de abril, essa atividade será feita no dia 12 e 26. Certo. No Shopping Popular, ali no Capão Raso. Em frente ao terminal do Capão Raso, né, exatamente. É das 9h30 às 14h30 que nós fazemos a atividade, né? Certo. E por ser um trabalho gratuito, nós tivemos que delimitar assim o público, né? Porque senão teria uma demanda muito grande e de repente não teria condições de nós atender. É, né? Verdade. Então o público que nós atendemos são pessoas que durante o ano de 2013 elas ganharam, né? Tiveram um rendimento de até 35 mil. Certo. Então, essa é uma das condições. A outra condição é que essa pessoa ela não tenha bens, né, superiores a 150 mil reais. Certo. E a última condição é que não sejam sócios de empresas, né? Então, atendendo a essas três condições, o contribuinte ele poderá usufruir desse importante trabalho. Professor, deixa eu aproveitar um pouquinho mais do seu tempo, porque eu tenho aqui algumas perguntas de ouvintes que ligaram aqui na rádio e pedindo explicação, sabe? Ok. Então a primeira delas é o seguinte: eu sou costureira e sempre paguei o carnê do INSS. E no ano passado saiu a minha aposentadoria e eu comecei a receber no mês de junho. Eu era isenta e agora vou ter que declarar? Olha, aí dependerá muito de quanto que essa pessoa recebeu de aposentadoria durante o ano passado, né? Porque o rendimento de aposentadoria, ele se enquadra naquela condição de rendimento tributável. Certo. Então, se a pessoa recebeu um valor superior a 25.661,70, certo, ela teria que declarar. Certo. Mas existe também, a legislação, ela dá um benefício para pessoas que têm mais de 65 anos. Certo. Então a regrinha básica é assim, olha, a pessoa começa a pagar o imposto de renda se o valor que ela recebeu passou dos 25 mil reais, mas mesmo assim tem um valor que pode ser descontado desses 25 mil reais. Que é R$22.240, né? Tá. Então, em resumo, vamos supor que a pessoa tivesse recebido 60 mil reais durante o ano passado. Certo. Primeiro teria que descontar esses 22.240. Certo. E a diferença, sim, teria que declarar. Daí ela teria que declarar lá os 77.700, mais ou menos. É isso, né, professor? Não, se ela tivesse recebido 65 mil por ano. Se ela tivesse recebido 65 mil por ano, mais de 65 mil, né? Isso, daí tiraria os 22.240, que é o que um limite que a Receita Federal estipulou, né? Certo. E a diferença é o quanto ela começaria a tributar, né? Então ela teria que declarar 40 e poucos mil reais, né? Exatamente. Sobre esse valor, sim. Entendi. Mas se a pessoa não ganhou os 25.661,70, ela não é obrigada. Ela não é obrigada. Outra pergunta aqui, professor, é o seguinte: olha, eu recebi mais ou menos R$3.200 por mês. Eu posso fazer aquela declaração mais simples? Importante essa pergunta. Nós temos duas grandes declarações que são feitas, né? É uma declaração completa, que é chamada, aquela em que nós relacionamos aí quem são os nossos dependentes, os gastos com médico que tivemos com esses dependentes, os nossos próprios gastos com médicos e dentistas, né? Certo. E tem uma outra declaração que é chamada de declaração simplificada. Essa declaração simplificada, a Receita Federal, ela dá um benefício que diz assim, olha, 20% de tudo que você ganhou, você pode considerar como uma despesa que vai diminuir do seu imposto, né? É uma dedução possível. Certo. Imaginando que uma pessoa tenha ganho, por exemplo, 100 mil reais no ano, certo, ela não iria calcular o imposto sobre os 100 mil, porque ela pode diminuir 20% desses 100 mil reais, né? Entendi. Então a base para ela fazer lá o imposto seria 80 mil reais. Certo. Então, nesse caso, a pessoa que ganhou 3.200 poderia sim se utilizar dessa declaração. Mas tem que fazer o cálculo para ver se vale a pena, sabe? Certo. Professor, a outra pergunta aqui, ó. Tive um gasto muito grande com a minha mãe, com remédios. Ela já é minha dependente.
eu posso declarar esses remédios ou eu tenho que apresentar a nota fiscal da compra ou a receita? Olha, infelizmente nesse caso, muito possivelmente ela não poderá declarar, né, ou aproveitar esse valor gasto com remédio na declaração de imposto de renda. Porque a Receita Federal ela só permite os gastos com remédios quando vem através de uma conta hospitalar. Então, se a pessoa estivesse hospitalizada, né, e tivesse os gastos lá com remédio durante o período que ela esteve no hospital, e ao final esses gastos fossem incluídos na nota fiscal emitida pelo hospital, daí a Receita Federal aceita. Fora isso, infelizmente, hoje em dia não é possível. Professor, e quanto é o valor para ter a obrigação de declarar? Esse é aquele limite lá que eu havia comentado de R$ 25.661,70, né? Esse é o principal valor ali que, ultrapassando a isso, as pessoas estariam obrigadas a fazer a declaração. Professor, tem mais uma aqui, ó. Sou aposentado pelo INSS com salário mínimo. Não tenho outra renda. Eu preciso declarar esse imposto de renda? Não nesse caso, porque somando, né, todo o valor que ele recebeu do ano, não chegou a esse fator limitador, a esse valor de R$ 25.671,70. Certo. Ele não estaria obrigado, né? Professor, agora a última pergunta que é a seguinte, é muito interessante, ó. Meu filho tem que declarar o imposto de renda pela primeira vez. Ele precisa de um contador? Olha, eu sempre recomendo, né, o profissional mais adequado para fazer a declaração e prestar algum tipo de esclarecimento é o contador, né? Afinal, nós estudamos uma boa parte para isso mesmo, né? Para administrar melhor os tributos da pessoa física ou de uma empresa. Mas, por outro lado também, dependerá muito do tipo de declaração e de quanto que a pessoa tem de bens, e quanto que ela recebeu, as fontes que ela recebeu, porque uma declaração tradicional, ela é muito simples de ser feita. Basta que a pessoa tenha um pouquinho de discernimento assim sobre os números e as informações que consegue fazer, né? Certo. Agora, se for uma declaração um pouquinho mais elaborada, né? A pessoa tem várias fontes de rendimento, tem vários bens, aí pode começar a complicar, daí sem dúvida nenhuma o conveniente seria conversar com um contador para que o auxilie a fazer essa declaração. E, professor, as pessoas, para a pessoa que não conhece o contador, e daí ela precisa contratar um contador, existe algum órgão para que ele saiba se aquele contador é de confiança ou não é de confiança? Nós temos o Conselho Regional de Contabilidade, né, que ele fiscaliza as atividades do contador, seja através de um escritório ou contador de empresas mesmo, né? Certo. A única questão, assim, o contador, ele tem que cumprir com as suas obrigações e ele tem um certificado chamado de certificado de regularidade, né? Certo. Por exemplo, se eu tiver alguma pendência junto ao Conselho Regional de Contabilidade, esse certificado já sai com algum tipo de restrição, né? Certo. Então, eventualmente, o contribuinte, se ele não conhece o contador, ele poderia fazer uma pesquisa em relação a isso. Certo. Bastaria ele entrar no site do CRC. Certo. E ele consegue, com o número do registro desse profissional, ele consegue pesquisar essa situação. Que beleza, hein? Mas eu diria que o fator fundamental é contratar uma pessoa de confiança, no sentido de ser indicado por alguém, sabe? Certo. E nessa sistemática de indicação, ela funciona muito bem, né? Então, se uma pessoa já confia no trabalho, já sabe que aquele é um profissional bastante sério, né? É verdade. Deveria ir por esse caminho, que eu acho que é o mais correto. É verdade. Professor, quero agradecer às faculdades de Santa Cruz por ter liberado o professor para estar aqui conosco, especialmente, professor, a você, professor Cláudio, pelo interesse e boa vontade de esclarecer esse assunto que é tão importante para os nossos ouvintes.
Eu é quem agradeço, Marcos, essa oportunidade, né? É muito importante quando a gente consegue estabelecer uma relação maior com a comunidade no geral, né? Extrapolando a universidade, nós conseguimos atingir melhor as pessoas e contribuir de alguma forma. Nós nos colocamos sempre à disposição, independente do curso, né, que nós tenhamos lá na Faculdade de Santa Cruz. Todas as vezes que tiver dúvidas voltadas aí à comunidade, nós estaremos sempre à disposição para ajudar nessa atividade. Muito obrigado, então, professor Cláudio. Professor Cláudio, quero desejar ao senhor um bom dia e uma ótima semana, professor. Igualmente, Marcos. Bom trabalho, bom dia a você e a todos os seus ouvintes. Obrigado, professor. Tá aí, gente. Esse foi o professor Cláudio das Faculdades de Santa Cruz e que veio esclarecer sobre o imposto de renda. Foi muito boa essa entrevista, muito boa mesmo, porque esclareceu muitas coisas. Semana que vem, gente, a gente vai estar trazendo de novo, na segunda-feira, as Faculdades de Santa Cruz vêm nos ajudar com mais informações do interesse do público e fiquem atentos à programação. Também, gente, quem tiver dúvidas, veja no site da Faculdade de Santa Cruz, que é www.santacruz.br, só .br, não tem .com. É www.santacruz.br ou vá até o atendimento nos dias 12 e dia 26 de abril, a partir das 9h30 da manhã até as 14h30, no Shopping Popular, próximo ao terminal do Capão Raso em Curitiba, ali em frente do terminal do Capão Raso em Curitiba. Vai lá que eles vão dar uma mão para você, beleza?